E no interior de Minas Gerais, vamos conhecer a história de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, a maior referência em psicografia do Brasil. Nossa equipe foi a Pedro Leopoldo, onde ele dedicou parte da vida à caridade e às obras espíritas. Você vai ver histórias emocionantes de quem diz ter recebido notícias de pessoas queridas pelas mãos do médium. O mineiro Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, a 45 quilômetros da capital de Belo Horizonte, no ano de 1910. A casa onde ele viveu até os 5 anos de idade é esta que aparece na foto. O menino pobre estudou apenas até o primário e trabalhou desde cedo para ajudar o pai a sustentar os irmãos. Foi em Pedro Leopoldo também que Chico recebeu a primeira psicografia aos 17 anos de idade e nunca mais parou. A maior parte dos livros, segundo o médium, foi ditada pelo espírito de Emmanuel, o mentor espiritual dele. Quando já psicografava os livros com mensagens do além, o jovem começou a trabalhar como escriturário. Foi aqui nessa fazenda modelo que Chico Xavier trabalhou entre os anos de 1933 a 1958. Primeiro ele começou como faxineiro e logo em seguida, após passar por um concurso público, virou escriturário do Ministério da Agricultura. Chico Xavier trabalhava lá naquele prédio e fez grandes amigos, grandes amizades e muita gente já o conhecia pelo trabalho que ele desenvolvia já naquela época com as psicografias. O seu Carlos Alberto de Miranda conviveu com o Chico nessa época, né, seu Carlos? Qual que é a lembrança que o senhor tem dele? O senhor começou pequenininho aqui. Tem muita lembrança, Camila, todas elas agradabilíssimas, né? Então é difícil eu separar uma, porque o Chico era um colega excepcional, como sempre foi uma pessoa incomum, né? Então tudo que a gente lembrar de Chico é agradável. Falando em contar história, aqui do lado de cá, por exemplo, tem a casa sede dessa fazenda modelo onde vocês trabalharam. E aqui tem um cantinho muito especial. Que cantinho que é esse, doutor Carlos? É onde o Chico, após o expediente, ele psicografava, né? Após que ele era muito compenetrado, nunca deixou de cumprir a obrigação funcional dele. É essa salinha aqui? É essa sala. Vamos entrar então para a gente mostrar, seu Pois Carlos? não. Vamos mostrar então um pouquinho, seu Carlos, como é que era? Aqui ele utilizava aquela mesa ali? É. Alguns cômodos da casa onde Chico Xavier viveu antes de se mudar para Uberaba continuam intactos. Deste lado, por exemplo, o visitante pode conferir o banheiro que o médium utilizava quando vivia aqui em Pedro Leopoldo. E do lado de cá, o cômodo onde o visitante se sente mais atraído, com mais curiosidade, já que nós estamos no quarto exatamente onde ele dormia. Por aqui, além da cama, tem alguns objetos pessoais de Chico Xavier. Neste espaço da Casa dos Médicos de Pedro Leopoldo, algumas salas guardam outro acervo referente a Chico Xavier. Eu vou conversar agora com o seu Geraldo Leão. Ele é de Pedro Leopoldo, memorialista. Ele tem o papel de trazer vários documentos da cidade, reunir várias fotografias, que conta um pouco da história de Pedro Leopoldo. E tem um capítulo especial na cidade, que é a história do Chico Xavier. Chico Xavier foi muito importante para a cidade? Importantíssimo, importantíssimo. Tanto é que quando ele foi embora de Pedro Leopoldo, em 1959, a cidade ficou vazia. Querida mamãe Célia, querido papai Aguinaldo, aqui sou eu, Tetel, com o vovô Lico. Estou melhor e me sinto com mais desembaraço. A Célia Diniz é professora aposentada aqui de Pedro Leopoldo, é espírita, conheceu o Chico Xavier e tem várias experiências referente à psicografia do médium. O Rangel era meu terceiro filho e aos 3 anos de idade ele caiu da garupa da bicicleta da babá. Uma quedinha boba e 2 pontinhos na nuca, mas 3 dias depois ele teve uma convulsão e foi embora. 1 ano depois eu fui a Uberaba visitar o Chico, a gente sempre ia,
E então veio a mensagem dele. Sentou-se do meu lado um médium de Pernambuco, que eu nunca tinha visto e que nunca havia me visto. Em determinado momento, lá pela madrugada, ele me cutuca de levinho, nós nos pés da mesa e o Chico lá na ponta, uma mesa grande. E fala no meu ouvido: seu nome é Célia, seu filho agora. Aí eu falei: como é que você sabe? Ele falou: porque ele começa assim: querida mamãe Célia. E era um menininho que estava correndo e brincando aqui pelo salão. Aí chegou perto dele um senhor assim, 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 e descreveu meu pai, que estava desencarnado há 4 anos. Chegou perto dele um senhor e falou: vamos, Rangel, agora é sua vez. E o médium fala assim: agora está assim, está a mão do Chico, a mão do seu filhinho e a mão desse senhor por cima. E você vai observar que a letra vai mudar. E realmente, quando eu pego a mensagem, ela começa assim, como a letra com características infantis, e depois que ela fica cursiva. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Célia leva outro golpe do destino. Mariana, a filha dela que tinha 27 anos, morreu após complicações de uma dengue hemorrágica. A Mariana foi depois de quanto tempo do Rangel? A Mariana foi agora em 2006, dia 20 fez 10 anos da partida dela. Foi um baque muito grande, porque eu pensava na minha prepotência, que eu já tinha aprendido tudo que a dor de um filho tem para ensinar. E nós sabemos que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E quando a minha filha entra para o CTI, eu de novo na porta do CTI, pedindo a Deus: eu sei que seja feita a vossa vontade. Mas eu ainda pensava: eu acho que agora a nossa vontade vai empatar, porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E no entanto caiu. Célia relembra que 10 dias depois recebeu notícias da jovem que já estaria em outra dimensão. E outra vez foi Rangel quem comunicou. Mamãe, aqui sou eu, o Rangel. Que pena, mamãe, que 23 anos e alguns meses depois, ó você passando de novo pela mesma situação de ver um filho partir antes de você. Depois de passar por tanto sofrimento e superar a dor com o auxílio das cartas recebidas e a religião, a professora agora lança um livro. Vencendo a dor da morte. Por que a gente está falando disso, Camila? Porque há 30 anos eu escuto a mesma pergunta. Por que Deus fez isso comigo? Então tem 30 anos que eu recebo pessoas enlutadas. Compartilhar a caminhada. Hoje, Célia trabalha no Centro Espírita Luiz Gonzaga, inaugurado neste local em 1950. Além de obras sociais deixadas por Chico, a casa é aberta ao público para palestras e passes. Neste mesmo local, além de um museu com objetos e documentos que pertenceram ao médium mineiro, encontramos também pessoas que o conheciam muito bem. Aqui neste lugar onde nós estamos, era a antiga casa onde Chico Xavier nasceu e foi criada até os 5 anos de idade. De lá para cá muita coisa mudou, o mundo ficou conhecendo esse médium brasileiro. Mas antes, a gente tem algumas curiosidades para saber sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. E quem vai contar para a gente um pouquinho é a dona Marta, que é sobrinha de Chico Xavier, né, dona Marta? Ele deixou muita coisa bonita, muita coisa boa, né? O carinho dele para o mundo todo, a humildade dele foi muito importante. E nada afetava aquela criatura, nada afetava ele. Que não há ser algum desprezado sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos sem exceção, nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Em vida, Chico Xavier psicografou 438 livros. Foram mais de 20 mil mensagens recebidas do mundo espiritual. Até a morte dele, em 2002, eram mais de 4 milhões de publicações em português, inglês, francês e outros idiomas. Ele não ficou com nenhum centavo da renda dos direitos autorais, uma fortuna que ultrapassaria 30 milhões de reais. De acordo com os amigos, toda a verba tinha e ainda tem endereço certo: instituições de caridade espalhadas pelo Brasil.
Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam ou os escrevem através de minhas mãos. Químicos e Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, é responsável por várias publicações do médium. O empresário o conheceu ainda menino e conta um caso curioso quando o encontrou pela primeira vez. Eu então passei a me corresponder com ele, mas eu não assinava o meu nome, porque eu pensava, um homem muito ocupado, não vai ter tempo de me responder nem nada. Eu apenas assinava um amigo e punha a carta no correio, porque eu sabia a caixa postal dele em Uberaba. Era a caixa postal 56. Minha tia-avó me convidou, agora eu vou te apresentar o Chico. E chegando lá, ele então com muita... A hora que ela foi falar meu nome, ele com muita vivacidade falou assim, é o Geraldinho, falando até o apelido de família, né? Ô meu filho, já faz algum tempo que eu te espero, que eu te esperava. E eu fiquei em estado de choque, eu não falava nada. E ele falou assim comigo, mas tem duas coisas que eu nunca entendi em você. E mais assustado eu fiquei, né? Porque eu estava conhecendo o homem pela primeira vez aqui nessa vida, né? E ele falou assim, você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem. Mas nunca entendi duas coisas. Em primeiro lugar, por que você nunca as assinou? E realmente eu só colocava um amigo. Em segundo lugar, por que você nunca colocou o remetente para eu poder te responder? Ele é o próprio exemplo que a vida continua, porque depois que ele faleceu, nós tivemos várias famílias amigas e intuições também que ele mesmo nos deu através de sonhos para procurar determinadas pessoas. Nós temos publicados 497 livros da lavra mediúnica de Chico Xavier. Isso significa que quase 60 livros inéditos foram publicados depois que ele desencarnou. Francisco Xavier morreu em Uberaba aos 92 anos de idade. Ele teria falado aos amigos mais chegados que queria partir num dia de alegria aos brasileiros. E este dia, coincidência ou não, foi a final da Copa do Mundo de Futebol, quando a seleção conquistou o pentacampeonato em 2002. Mesmo assim, uma multidão foi se despedir do médium. Chico, a gente pode falar tudo dele e não diz tudo. É daqueles espíritos iluminados que vêm à Terra para dividir as eras. O Chico veio espírita para mostrar como se vive o espiritismo. Eu fico tão emocionada. É um ser que dificilmente a humanidade vai acreditar que existiu. Uma pessoa muito especial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si.